O próximo ponto que a gente vai ter aqui vamos falar sobre o comunidades e bens comuns, que é um outro processo, um processo que já vem sendo desenvolvido na Dinamarca, com participação de diversos países, que vem sendo complementado gradualmente. O Anders Hess, que é o diretor do Instituto que abriu esse diálogo, ele vai falar um pouco a respeito, vai explicar como funciona essa plataforma. Em seguida, a Ellen Ra vai também nos contar a respeito de todo esse processo e depois, no final desse segundo momento, eu vou falar um pouquinho também dessa experiência já iniciada recentemente com processos aqui no Rio de Janeiro. Anders, por favor, com você. Muito obrigada, Jasper e Guto. Agora, eu gostaria de me desculpar dos desafios técnicos no começo. Então, eu acho que eu não fui traduzido no início da transmissão. Então, eu vou de novo falar. Eu sou Anders Hanser, eu sou o gestor do Instituto da Dinamarca, Instituto Cultural da Dinamarca no Brasil. É um grande prazer estar aqui com vocês neste fórum. É o Fórum de Arquitetura Comunitária, porque na arquitetura nós vemos, nós temos esse desejo de abordar a arquitetura e a vida de uma forma mais holística e sustentável. A ideia é focar numa transformação para um mundo mais equânime e sustentável, utilizando as culturas e as tecnologias para criar o design e a economia das nossas sociedades. O diálogo intercultural que aumente as diversidades e as possibilidades de diálogo no mundo e na sociedade como um todo. Tem sido um longo caminho até chegarmos aqui hoje, mas ainda assim é só o começo de um processo que une essas duas capitais da arquitetura, que é Rio de Janeiro e Copenhague. E nós precisamos nos lembrar e celebrar a edição do 27ª edição do Congresso Internacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, que é a mais sustentável e amigável ao meio ambiente que já tivemos. Nós queremos agradecer àqueles que trabalharam incessantemente para que isso aconteça. Sérgio Margalhães, o presidente, o diretor João Pedro, Fabiane Zaga, toda a equipe do IA, a Tainá de Paula, o Vitor Andrade, o Gustavo Ribeiro, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU, que generosamente nos ajudaram, oferecendo as instalações, os equipamentos e o pessoal, para que a gente pudesse realizar esse simpósio. E amanhã, no painel de discussão, nós teremos eles participando. Eu também quero agradecer à Fundação Danish Art Foundation, a Fundação de Arte de Dinamarca, a Prefeitura de Copenhague, onde será realizada o Congresso de Arquitetos Internacionais, o 28º, em 2023, que será realizado em Copenhague. Agora eu vou falar sobre comunidades e comuns. Deixa-me compartilhar a tela agora com vocês.
Pronto, estamos prontos. Eu estou recebendo um eco esquisito, não consegui tirar. É possível tirar? Bom, então, eu vou mostrar um pouquinho a plataforma Commons and Communities, Commons e a comunidade. Depois a Ellen vai falar um pouco mais sobre os conceitos da plataforma, que já existe há muitos anos. Temos várias atividades na Dinamarca com esse grupo. Essa plataforma parece encorajar discussões e trocas ao longo dos anos e também apresenta soluções locais e perspectivas também sobre os tópicos, sobre a exposição da Commons and Communities apresentadas aqui. Vai envolver vários atores locais do Brasil, na Letônia, na Lituânia, na Dinamarca e vários outros países, um processo cumulativo que chega a uma exibição multimídia no Congresso em 2003, em 2023, em Copenhague. Então, vamos tentar mostrar aqui a tela. Um passeio rápido. Nós temos aqui uma exibição internacional que foi criada pelo Comitê de Arquitetura da Dinamarca, e é isso que a Ellen vai falar um pouco mais para vocês depois. Então eu vou pular essa parte e vou mostrar para vocês agora como é que está. Nós temos aqui a exibição que está sendo mostrada. Vocês podem clicar e ler mais sobre os vários casos, que tenho certeza serão muito inspiradores, para poderem ver o que está acontecendo. Vocês vão ver que nós temos aqui um campo de comentários, ou seja, vocês poderão fazer um registro rápido. Basta logar e logo você vira um participante. Pode comentar e pode dizer o que você está pensando a respeito da exibição com o mundo. Nós teremos projetos locais. A plataforma Commons and Communities vai ter edições locais. Cada uma delas terá uma exibição local, de projetos de colaboração local, trocas com os países, Brasil, China, Lituânia, Látvia e, é claro, Dinamarca. Aqui no Brasil, à medida que estamos nos conectando com outros congressos de arquitetura, o Internacional de Arquitetos vai abrir hoje, né? Como piloto, o nosso projeto local, a nossa plataforma, vai ser a primeira a abrir no dia 1º de setembro. E se você seguir essa seta aqui, você chega a esta página, onde você pode ler sobre o processo. O Instituto Cultural da Dinamarca está bastante arraigado nesses países, e é por isso que é muito importante divulgar dessa forma. Como vocês podem ver, a plataforma local no Brasil é lançada no dia de hoje e funciona como uma edição piloto, apresentando projetos locais, começando logo no início de setembro, e depois edições locais nos outros países vão ser lançados no mês de janeiro de 2022. E aqui embaixo, isso aqui devia estar fechado, porque aí já dá um aspecto geral de cada projeto nos vários países. Então, no momento estão vazios, tá? Mas quando você clicar aqui, você vai poder entrar, vai ver que ele será iniciado dia 1º de setembro. Você vai ler um pouco mais quando você clicar nessas setinhas, porque lá você vai chegar até a palestra do Guto, nosso amigo Guto, falando sobre as atividades aqui no Brasil. O Guto é o coordenador local de projetos aqui no Brasil. Vocês vão aprender, vão ficar sabendo um pouco mais depois da fala da Ellen sobre a exibição. Assim sendo,
Eu acho. Bom, dá para ver os outros aqui, claro. Todos começando em janeiro de 2022. E nós descemos aqui a rola da tela e aqui você pode participar no debate. Basta se logar como participante e depois fazer o seu comentário, compartilhar suas ideias. Se você for um parceiro de projeto local, você pode colaborar nessa categoria. Esperamos que vocês queiram se juntar a nós para que a gente pegue esse recurso comum e o transforme, ajudem a transformá-lo numa comunidade global. Aqui nós explicamos o que são os participantes e o que são os parceiros. Você loga, aqui tem um pouco da descrição do processo, regra de conduta, os papéis das diferentes pessoas, tudo está muito explicadinho aqui, de forma que o participante poderá fazer comentários. E na categoria de parceiro, eu vou clicar rapidinho só para mostrar, é para profissionais, professores, alunos e ativistas ligados aos projetos locais. E como parceiro, então você tem acesso aqui. E você vai poder participar também nos debates, em todas as trocas e processos relacionados aos projetos locais no fórum específico. Você deverá explicar um pouquinho a conexão que você tem com o seu projeto local, e aí você vai ser submetido à aprovação da coordenação, e você terá esse formulário aqui do projeto ao vivo, que vai dar mais detalhes para vocês. E é isso, então, que nós estamos construindo por hora. E já é um processo bastante amplo e interessante. Assim, eu acho que essa é a minha breve introdução pelo momento. Eu devolvo a palavra aí para você, Guto. Obrigado pela Thank you. explicação. Vamos agora a arquiteta Ellen Brock, que é professora de Teoria e Método de Arquitetura Paisagística na Universidade de Copenhague, é presidente do Comitê de Arquitetura da Fundação das Artes da Dinamarca e é chefe do grupo de pesquisa Arquitetura Paisagística e Urbanística. Sua pesquisa atual tem enfoque em paisagem de bem-estar e o papel do espaço público. Vamos ouvir agora essa fala dela a respeito disso e essa relação com comunidades e bens comuns. Para mim, é um prazer incrível participar desse simpósio, que faz parte do IA do Rio. É um prazer incrível dar as boas-vindas a vocês, comunidades e essa exibição online. Hoje, não estou. Hoje, como lidar e preservar nossos recursos e como compartilhar os recursos e as mudanças e opções. As premissas aonde estão as nossas comunidades. Meu nome é Ellen Brock e eu sou professora da Universidade de Copenhagen, na cadeira de artes dinamarquesas. E recentemente eu sou eu sou presidente do Comitê para Arquitetura e Arte da Danish Arts. E eu estou cuidando do background dessa exibição. A Danish Art Foundation, ela serve para servir ao público e às artes, para apoiar as nossas comunidades a ter a experiência das artes.
essa fonte comum que é a arte e a cultura. E é natural para perguntarmos como a arte ela ajuda a construção de comunidade. Como a arte pode empoderar as comunidades e, ainda mais crucialmente, refletir sobre como a arte, a arquitetura e o design respondem aos desafios que as nossas comunidades enfrentam hoje. Este é a base do Instituto Danish Arts Foundation. E a ideia de... E nós tivemos este programa de troca que reuniu, um programa de intercâmbio que reuniu 30 arquitetos na Dinamarca, em Detroit e também em Chicago. E aqui é uma imagem da conferência que nós oferecemos, que nós fizemos, onde todos esses arquitetos se encontraram. E também em 2019, na Bienal de Arquitetura de Chicago, nós oferecemos uma instalação chamada O Caminho do Repolho, como vocês podem ver aqui na imagem. E, finalmente, aqui eu quero mostrar para vocês a contribuição em 2020 e 2021 para a Bienal de Veneza de Arquitetura com essa instalação. E aqui a outra instalação chamada Connectedness, que devido ao coronavírus foi realizada virtualmente. Essa iniciativa, ela iniciou baseado em algumas observações. O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, as cidades onde nós compartilhamos, os locais comuns, todos esses recursos são compartilhados pelas comunidades. No entanto, devido a questões sociais, muitas vezes recursos naturais podem ser mal utilizados se nós negligenciarmos nossa missão de conservação e sustentação. Então, nós trabalhamos no foco da UIA em Copenhague, em 2023, focando em desenvolver futuros sustentáveis sem deixar ninguém para trás. Então, o futuro desses bens comuns nos confrontam com a pergunta inevitável: quem tem acesso a esses recursos? Eles são realmente disponíveis a todos? Por outro lado, existem elementos que temos em comum na sociedade, que são bens comuns que crescem na medida que são compartilhados. O conhecimento não é exclusivista, a menos que nós escolhemos que ele seja. Quanto mais a comunidade compartilha e utiliza esses recursos, eles atingem cada vez mais pessoas. Este é o espírito que nós buscamos. Se a arquitetura e o design podem ajudar alguns desafios que nós enfrentamos nas nossas cidades, e dessa forma a arquitetura promover que as pessoas se reúnam, se encontrem e estabeleçam diálogos nas cidades, nos países também, internacionalmente. Então, os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas pequenas comunidades, podemos refletir com métodos que nos ajudem a enfrentar e irmos além, desenvolvendo essa metodologia e respostas. Isso requer que nós compartilhemos soluções, discutimos ideias e discutimos esses desafios abertamente entre diferentes comunidades.
através de uma troca aberta de ideias entre diferentes profissões, diferentes países, a ideia da realização, daí que nasceu a ideia da realização dessa exposição, Commons and Communities, ou comunidades e bens comuns. Nós realizamos um protótipo em Copenhague, com todos os palestrantes, os participantes deste encontro, com suas ideias e com seus trabalhos e suas práticas. Subsequentemente, uma exposição foi disponibilizada virtualmente, conectando filosofias com práticas. Respostas que se relacionam com questões como perspectivas mais amplas de como utilizar os nossos recursos nas nossas paisagens e cidades, de como nós podemos compartilhar melhores práticas e como nós, arquitetos, podemos trabalhar como catalisadores no fomento e empoderamento das comunidades. Nessa exposição, nós apresentamos práticas artísticas que mostraram elementos e atributos de cada cultura. Estudos de caso, de longo prazo e de curto prazo, alguns focos artísticos. E nós temos um formato global também compartilhado, que é o papel A1 e também maquetes em 3D. Os diversos componentes da exposição podem aumentar e diminuir ao longo do tempo, permitindo que a exposição encolha ou se alargue, abarcando espaços e contextos. No entanto, o que nós estamos celebrando aqui hoje é a versão da exposição online. O Instituto de Cultura da Dinamarca, ele realizou este formato da exposição em uma versão online, virtual. Então, isso permite que a exposição atinja mais gente. Novas entradas podem ser vistas, estudos de caso podem ser visitados, e aumentou a possibilidade de incorporar projetos locais que possam ser compartilhados com outras comunidades e impactá-las positivamente. Além disso, são formas de conectar comunidades e práticas com o foco artístico também, no foco de bens comuns e comunidades. As perguntas em relação às comunidades e bens comuns e a interdependência entre esses dois conceitos podem ser respondidas facilmente do ponto do senso comum. E a pré-condição de uma comunidade sustentável é o acesso a recursos comuns que, de fato, vão sustentar a comunidade e vice-versa. Portanto, a pré-condição para os recursos compartilhados é uma comunidade forte que possa focar num futuro sustentável. No entanto, na prática, esse relacionamento é complexo, implica uma série de processos e abordar a questão crucial dos limites dos bens comuns, da limitação desses recursos em si. Então, será que o que nós consideramos parte da comunidade e quem controla o acesso a esses recursos comuns? Em outras palavras, expõe a dimensão política, econômica e cultural. Então, nós também temos a questão de como nós projetamos nossas cidades e espaços públicos, compreendendo as pré-condições que nos permite ou nos limita a construir nossas cidades e espaços públicos de tal forma
que nós promovamos esse empoderamento e a arte. E essas pré-condições econômicas e culturais, a forma como elas influenciam como nós projetamos a nossa cidade. Então, devemos pensar novas formas de design e novas formas de organização através da arquitetura e do design e focarmos em novas condições potenciais políticas, econômicas e culturais. O contexto da exposição, que eu espero que seja também continuado no debate de hoje, é a multiplicidade de novas perspectivas de paisagens, oferecendo novas formas de responder às várias questões que nós enfrentamos. Então, enfrentar os desafios teóricos e práticos que estão nessa questão do desenvolvimento das comunidades. Então, práticas e teorias nos dão exemplos diversos, nas quais urbanistas, arquitetos, ativistas, designers, artistas estão respondendo aos desafios das comunidades no dia a dia. Talvez isso nos desperte novas respostas para perguntas e traga maior conscientização de questões que nós não estávamos conscientes anteriormente, trazendo insights de possíveis respostas para ações possíveis. Garrett Hardin, em seu texto chamado A Tragédia dos Comuns, falando de ações de pessoas que agem individualmente, contrariamente ao interesse comum e de recursos compartilhados. E eu posso admitir que essa tragédia dos comuns, ela está acontecendo. Às vezes nós sentimos isso, porém, com iniciativas como a da conferência de hoje e a exposição Commons and Communities, com essa exibição de práticas artísticas e ativismo, isso nos lembra que nós estamos no momento que nós somos capazes de agir como cultura e tornar essa situação, reverter essa situação, onde os indivíduos vão contribuir para o bem comum da comunidade e que aumenta a participação de cada um, somente aumenta o valor geral para todos, né? Então, eu compartilho vocês todos a visitar e a compartilhar e a participar da exposição. Eu quero concluir essa fala dizendo que eu acredito que essa exposição fala sobre questões e desafios que nós estamos enfrentando no dia de hoje e que hoje, no simpósio de hoje, vamos debater. Então, mostra a importância desta conversa, deste diálogo juntos e que nós devemos continuar a conversar, que isso realmente cria um impacto nas comunidades locais. Obrigada. Muito obrigado, Ellen. Realmente consulta muito grande do Comitê de Arquitetura dinamarquês desde 2019. É um prazer para nós, uma honra, trazer esse assunto aqui no ambiente digital. Agora, estamos chegando. Vamos compartilhar o link com vocês para que vocês tenham acesso à plataforma. E verifiquem. Acho que teremos o sinal surgindo agora, não é isso? Eu preciso dizer também que, para fazer o download da plataforma, essa sessão não está funcionando ainda, mas deverá ser preparada uma versão em português e inglês e vai estar ligada à versão online através de QR Code, não de código de QR, né? Aí você vai ter a sua exibição exposta na sua universidade. Basta clicar no QR Code e com o telefone para você poder ver o que está acontecendo no mundo online, né?
E agora eu gostaria de apresentar o Guto como o nosso coordenador local de projeto, que vai falar para vocês sobre o que está sendo construído no Brasil. Guto, você tem a palavra, por favor. Obrigado, Anders. Bom, vou começar falando sobre uma questão muito objetiva e direta, que diz respeito ao nome desse processo, dessa plataforma, que é Comunidades e Bens Comuns. E que nas nossas primeiras conversas, o entendimento imediato que deve ser colocado é que não existe uma relação ou um sinônimo ou uma forma de suavização do nome favela para comunidade. Embora a discussão vá entrar por esses caminhos, por uma questão que eu vou colocar agora em seguida. Queria agradecer de novo o Anderson por me chamar para participar desse processo, que é riquíssimo, muito interessante, e nesse sentido era uma vontade dessa plataforma de realizar e expor ações comunitárias sendo desenvolvidas efetivamente de baixo para cima e criar uma espécie de um grande painel acumulativo dessas ações no mundo inteiro. E cada uma dessas ações, como o Anders já colocou, em cada cultura, em cada território, ela tem características específicas e absolutamente singulares. No meu caso, eu tive o interesse de começar pensando em situações ou lugares de maior familiaridade. Um deles é um bairro chamado Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, que eu vivi a vida inteira ali, conheço bastante, já fiz uma série de coisas relacionadas. O outro seria o próprio Rio Comprido, onde o IASPER mostrou e vem desenvolvendo, nesse momento um pouco interrompido, mas estamos em processo nesse caminho de desenvolvimento em relação àquele ponto central. E uma terceira possibilidade imediata era a favela da Rocinha, a qual eu tive um envolvimento bastante intenso nos últimos anos, a partir do governo do estado onde eu estava trabalhando. E o ponto central aqui, que eu acho que vale a pena a gente colocar como o processo no Brasil se realiza, é que mais do que suscitar ações comunitárias, o que a gente conversou bastante é que existe uma massa condensada de muitas iniciativas e muitas ações comunitárias muito pulsantes, sobretudo nesses territórios, que são historicamente negligenciados pelos agentes oficiais do município. Então, o primeiro passo era: a gente tem um diálogo iniciado, existem muitas ações acontecendo, a pandemia foi estratégica e colocou muito à vista todo esse problema, essa problemática que existe de carências nesses territórios, mas também expôs a sua face mais bonita de comunidade. Ficou muito evidente essa capacidade de uma população de se relacionar, e, na verdade, esses territórios que são densamente ocupados aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, eles são a faceta mais evidente desses processos urbanos, que eu gosto de dizer que extrapolam a sobrevivência, a resiliência vai um além, e que esse além se transforma em referências culturais, e mais do que culturais, artísticas, de criação, que a gente vê muito evidenciado na música, na dança, nas expressões artísticas, mas o grande passo, eu acho que a grande invenção, ou reinvenção, ou aonde existe a grande lição, é justamente nas relações humanas e de construção antrópica sobre o território natural. Essas relações de vizinhança com territórios tão densos e tão carentes de áreas públicas, mas você tem as lajes ou os terraços
dessas casas que se comunicam, uma necessidade concreta de conexões. A dialógica, o diálogo, ele se faz presente, não necessariamente o tempo todo, com afetividade, que é muito presente, ou com laços necessariamente de amizade, mas o que eu acho que ganha luz são justamente as relações de colaboração, que são necessárias para que se sobreviva. Então, caindo para o nosso caso, o primeiro, porque a ideia é que se tenham algumas dessas referências para a gente usar, era criar esses diálogos com esses agentes que eu já vinha conversando, já observando e tendo contato dessas diversas ações, que eu não vou me ater aqui. Então, a gente pensou que, para a plataforma do Comunidades e Bens Comuns, seria importante dar luz ou mais luz a essas ações e vozes que já vêm falando com muita força. Então, era isso. Primeiro, identificar essas ações que acontecem. Ao mesmo tempo, criar uma espécie de fórum que juntassem muitas dessas ações, que já se dialogam umas mais, outras menos, com moradores locais, com suas iniciativas coletivos, ONGs e vários outros. Ao mesmo tempo, trazer a academia, trazer algumas universidades, e no caso da Rocinha, a gente dialogou com a gente tanto da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, da PUC, que é a Universidade Católica, com profissionais da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e em campos diversos, como não só da arquitetura, estudantes de arquitetura, como antropologia, sociologia, historiadores, ciências humanas em geral. E, voltando a dizer que todos eles já, de alguma forma, tinham alguma conexão com esses territórios, sobretudo com a Rocinha. O que a gente já começou a fazer esse primeiro diálogo, como eu falei, no nosso processo aqui, a maior relevância era, primeiro, a gente catalogar, de alguma forma, cercar essas ações que já acontecem e dar luz nessa plataforma, nessa exposição global para essas ações, mas também criar diálogos potencializando novas ações entre esses diversos agentes. Quase como um trabalho de dar as mãos, algumas mãos já dadas, outras nem tanto, ou criando novas possibilidades e conexões, às vezes dando luz para ações que estão muito próximas, que já existem, mas que podem chegar numa nova potencialidade. E é esse o momento que nós estamos, construindo ou fortalecendo essas possibilidades de diálogo, para que a Rocinha, nesse primeiro momento, como eu falei, ela seja, se do interesse dela, porta-voz dessas ações potentes e revolucionárias, eu entendo assim, de extrapolação da vida, de arte e cultura. A gente possibilitar e mostrar esses caminhos que, na verdade, já vem resistindo nessa parte do globo, pelo menos, há muito tempo. A Rocinha é uma favela que já deve ter aproximadamente um século de existência e tem uma relação muito curiosa, que o nome em português, Rocinha, é um diminutivo de roça, e roça significa como campo de colheita, de plantação de alimentos. E nos primórdios dela, já ainda no século XIX, ela trazia essa característica de produção e fornecimento de alimentos para uma parcela da cidade. Ela tem outra característica muito especial, que ela se localiza entre os bairros mais ricos e com o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, e colado na floresta da Mata Atlântica, no Parque Nacional da Tijuca, com uma biodiversidade gigantesca. E ela, no meio disso tudo, sofre carências como, por exemplo, falta de água. Ela é um dos lugares mais úmidos dessa cidade do Brasil. Eles têm problemas, mesmo antes da pandemia, existem problemas ali como tuberculose altíssima até hoje, doenças respiratórias ligadas a excesso de umidade muito frequente, e, ao mesmo tempo, falta água nas casas
por até 2 semanas. É uma contradição enorme, são problemas gigantescos e que são resolvidos das formas mais singulares, bonitas e sempre coletivas. Acho que esse é o grande recado desses espaços, essas iniciativas que já existem. Bom, o processo está seguindo, ainda estamos num primeiro passo desses diálogos, mas com muita recepção. Como eu falei, já existem muitas dessas ações, mas esse diálogo está seguindo e em breve a nossa plataforma já vai ter muitas dessas iniciativas colocadas e os processos em desenvolvimento também expostos. De momento, acho que é isso. Tem muita coisa a se falar, muita coisa a se fazer. E eu acho que é preciso falar, pensar, refletir, compartilhar e fazer, mais do que nada.